Olá, gente. Nossa, o Gabriel, primeiro a entrar na sala. Pessoal assíduo. Vai, você tá, né? Eu tô vendo que você tá mudando. Uma pessoa. Essa turma é boa demais, não é não, Gabriel? Ah, melhor que a do ano passado. Professora, hoje Adoro também essa não tem turma. vídeo. O que foi, Débora? Eu não tenho vídeo. Ah, tudo bem. Vamos lá. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem, Isabela? Tudo com a senhora? Professora. Bom dia, Daniela. Bom dia. Bom dia, Ana Clara. Deixa eu ir marcando aqui. Olá, senhor sumido. Eu nem sei qual é o seu nome mais. É o Lázaro ali, ó. Beleza? Tudo bem com você? Cortou o cabelo, tá chique, o rosto mudou. Nem parece a mesma pessoa. Nossa, só. Só eu que tô achando mudado, gente? É? Maria Eduarda. Chegou daí também. Sei lá. Ana Clara, Daniela. Débora também. Relaíce ainda não. Gabriel. Isabela. Pedro. Chegou também. Samuel, Sofia, Ulisses. E é isso aí. Vocês estão sabendo que a situação de as presenças passam a valer muito mais do que antes, né? Em questão de nota. Então, vamos lá. Mosaico étnico dos Balcãs. A questão étnica da Europa Oriental. Ficou faltando esse pedacinho aí, essa correção. Para prova, né? É isso. 393. Isso. Então, estamos correto aqui. Vocês querem que faça a revisão hoje, né, gente? Terminar esse conteúdo aqui, esse pedacinho, e a gente volta e faz uma revisão. Conflitos no Cáucaso. Então, Mar Negro, Mar Cáspio são de importância estratégica, né? A gente já falou sobre a comunidade dos Estados Independentes, e aí, na página 343. Nossa Senhora, 403. Página 403. Sim? Cabeça mania de trocar os números de lugar. Então, 405. Então, nós temos aí, ó, conflitos no Cáucaso. O Mar Negro e o Mar Cáspio. Eu falei isso para vocês ontem. Não expliquei? Eu lembro de ter falado isso. Então, não tem necessidade de eu ficar falando isso de novo. Oi, tudo bem, Laíse? Tô bem, graças a Deus, e a senhora? Tô bem, graças a Deus também. Hoje melhor. As terapias são boas, ajudam a gente a viver. Quem tem medo de ir para psicólogas, as psicólogas e psicólogos não mordem, é muito bom. Olha só, gente. E todo mundo precisa de psicólogo. Eu pego meu irmão aqui pra mim, desabafar com ele. Bom terapeuta, meu irmão. Coitado, Ah, que bom. Mas a psicóloga é diferente. Muito diferente. Além de advogada. Ah, massa. Olá, gente. Vamos fazer uma revisão, já que a Laíse travou. Terapeuta ainda. Pois então, não entendi direito, Laíse, porque travou bem na hora. Ué, a Agatha tá até de mochila indo pra escola, olha só. Professora, é que eu tenho que ficar andando aqui com esse material. Então, eu vou desde o início do capítulo passando. Eu não consegui chegar a fazer a prova de vocês, eu vou elaborar hoje.
Então, eu não sei o que vai cair na prova, tá, gente? Eu vou simplesmente fazer uma revisão. Pode ser que algo que eu falei aqui não caia, pode ser que caia. Então, estudem tudo, certo? Desse capítulo. Vocês chegaram a conseguir ver aquelas aulas que eu tinha dado para vocês antes? Que vocês estavam tendo prova nos dias? Pois é, deveriam. Teve gente que sim, tem outras pessoas que não, mas deveriam. Então, vamos lá. Ainda tem que organizar melhor. É, né? Tá difícil esses trem. 382. Imagino que está um caos, não só para você, Laís, mas para todos nós. Na 382, nós temos aí o sistema socialista na Europa Oriental. Então, ele começa a falar sobre como surgiu esse sistema socialista. Isso daí está num vídeo, um primeiro vídeo que eu comecei a passar para vocês lá, que foram 2 provas, 2 aulas, né? Que vocês chegaram a perder minha, ou foi 3. Aí eu peguei, gravei e postei. Então, o sistema socialista. Lembrando, socialismo e capitalismo, a diferença. Capitalismo, você tem o governo, ele não detém o meio de produção. Quem tem é o quê? A própria população. Então, a própria população pode ser dona da sua casa, dono do terreno, ter uma área para produzir, coisas do tipo. Já o sistema socialista, não. O sistema socialista, quem manda é o governo que vai estipular o que vai ser feito ou não, e é um sistema na horizontal, é tido como um sistema horizontal. Tá? O capitalismo no sistema vertical. Em que sentido? Vertical, que você pode chegar a subir de nível. Vertical no sentido em que você tem classes de trabalhador, assalariado, você tem o dono da empresa, você tem acima do dono da empresa, você tem as várias outras indústrias que tomam conta, mercado consumidor e assim por diante. Quando você está no sistema horizontal, não, todo mundo quase que mesmo recebe a mesma quantidade de coisas, a mesma quantidade de alimentos, você vai se formar em medicina e receber a mesma coisa que uma pessoa que é gari. Tipo isso, tá? Ou seja, você forma em medicina quem realmente gosta muito da área. Quem não gosta não vai formar naquilo, tá bom? Não vai formar pelo dinheiro, né? Não é formar pelo dinheiro, é formar pelo que você ama e tem paixão, né? É uma visão um tanto diferente nisso e legal você pensar dessa forma, né? O ruim é quando o trem dá errado, dá ruim, igual aconteceu lá na Rússia, né? Então tiveram pontos principais para a Rússia chegar a ser socialista, tá bom? Então a Rússia era capitalista, era um sistema capitalista, um sistema de reis, uma monarquia, que não se chamava reis, monarquia, era chamada de czar, tá bom? Então, czar é rei, uma monarquia, só que tem um nome diferente porque é a Rússia. Então, esses czares, o czar, né? Isso vocês vão ver mais aprofundadamente em história, tá bom? Ele perde poder, tá? Principalmente em relação ao desenvolvimento tecnológico, do que ele tinha um baixo desenvolvimento tecnológico. Não tinha, enquanto você está em industrialização, auto-industrialização ali na Europa, a Rússia está lá, fraquinha, não tem industrialização, ele está mais no sentido de produção interna, coisas do tipo, não tem grandes exportações nem nada assim, tá? Nesse sentido. O índice de pobreza era muito grande, alto nível de analfabetismo, desnutrição alta também, na página 343. Tá bom, gente? Você tem uma economia de agricultura, condições de trabalho muito precárias. As fábricas, elas se restringiam a São Petersburgo, que é só uma cidadezinha ali, um grupinho pequeno. Você não tem uma grande industrialização nesse sentido. Primeira Guerra Mundial, a Rússia ganhou, tá? A Rússia estava do lado do povo que estava ganhando. O que acontece nessa situação? A Rússia perdeu muita gente para a Alemanha. Então, a Alemanha e a Rússia entraram em conflito, tá? Na Primeira Guerra Mundial.
e a Rússia perde muita gente morrendo. E eles não conseguem tirar essa população da guerra, não tira a Rússia da guerra quando a população estava pedindo para tirar. A população se revolta ainda mais contra o poder, contra o governo que eles tinham, no caso, que não era um governo, eram os czar, no caso, a monarquia, tá? Então, a Revolução Russa Socialista do czar Nicolau II, ele perde esse poder aí, tá? Então, estava a ser eles perdem a questão da retirada da guerra, não conseguem retirar. Os bolcheviques, no caso Lenin, ele é um líder bolchevique que tenta realmente tirar a mão do poder da Rússia do lado da monarquia, do povo rico e tudo mais. Então, a burguesia, que são os proletariados, que são os que estão trabalhando nas indústrias, nas fábricas, eles entram contra o governo e tentam tomar posse ali dessa região, tá? Com o intuito de levar a classe operária ao poder, ok? Então, essa classe operária toma o poder e consegue ter a Revolução Russa aí, certo? Então, você tem uma industrialização, expansionismo territorial, coerção social, significa o quê? Produção de uma população como um todo, em que ela meio que tem uma lavagem cerebral para que todas as pessoas passem a amar o socialismo. Então, eles fizeram realmente várias propagandas. Então, usa outra coisa, depois, quando você crescer, você usa ele. Vai lá descer para a mamãe continuar dando aula. Quando você crescer, você usa. Eu comprei um chinelo para ele, de pisca-pisca, e o chinelo é grande demais para ele, tadinho. Aí ele tá achando ruim. Vou ver depois se eu acho algum menor. Fim da Segunda Guerra Mundial aí. Quando acontece, você tem toda uma estrutura modificada. Nossa Senhora. Quando entra a Segunda Guerra Mundial, você tem Hitler que não queria, na verdade, fazer acordo em hipótese nenhuma com a Rússia. Ele faz esse acordo só para poder um não atacar o outro, porque a Rússia era muito forte. Tá? Mas ele desde o início não gostava dos russos e o Hitler só entrou no poder com o intuito, falando para a população que o comunismo ia chegar. Então o comunismo ia chegar, todo mundo tinha medo desse comunismo, e quem que estava implantando o comunismo? A Rússia. A Rússia estava com um sistema que era comunista, entende? Nisso, Hitler entra no poder e consegue ir para a Segunda Guerra, faz um acordo com a Rússia, mas ele sempre quis ir contra a Rússia. Tá? Então, depois tem toda a tramóia aí da Rússia. No que acontece? Rússia, depois da Segunda Guerra Mundial, ela tem um poder maior? Tem, porque ela saiu da guerra vitoriosa, ela fez um acordo com a Alemanha, depois a Alemanha foi contra, e ela foi lá e acabou ganhando a guerra junto com os aliados. Certo? Vocês lembram disso, né, gente? Ok. Nisso, a Rússia ganhou a guerra ali. Então, só que ela ganhou a guerra, você tem muitos territórios, você entra por um processo que Estados Unidos e Rússia disputando poder no mundo. Quem vai ganhar relação com maior poderio militar, quem tinha maior influência com vários países. Então, os Estados Unidos forma grupos, os quais vão levar, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, financiar, tá? Então, Plano Marshall, ajudar vários países da Europa para continuar sendo capitalista, e o Plano Colombo na Ásia, para poder os países que são do continente asiático continuar sendo capitalista, para não deixar que o socialismo, o comunismo tome conta. Nisso, a Rússia, que era muito forte, começa a ter maior poder também em alguns países. A China passa a ser socialista, tá? No período aí, e vários outros países. A Cuba também socialista, muito próximo da Rússia. A Alemanha dividida em duas, vários países ali da Europa oriental sendo socialista, ok? E você tem a divisão entre os países capitalistas e socialistas. Os países capitalistas do lado dos Estados Unidos
e socialistas do lado da União Soviética. Você tem a divisão aí entre eles chamada de cortina de ferro. E o muro de Berlim, onde tem também demarcado essa cortina de ferro, o muro de Berlim foi realmente um muro construído na Alemanha, tá? Ah, no país inteiro? Não, gente, na capital da Alemanha, tá? Que é Berlim. Em Berlim, capital da Alemanha, eles colocaram o muro só no meio? Não, eles fizeram, tá? A cidade toda aqui, beleza? Eles fizeram um muro aqui no meio, certo? Essa parte do muro, eles fizeram um muro bem aqui, eita, um muro aqui. Essa parte que tem o muro aqui cortando, eles fizeram todo em volta também para a população que está do lado socialista não saísse dali, tá bom? Então, era o lado socialista que prendeu essas pessoas para elas não saírem dali, que elas tinham que, por obrigação, continuar do lado socialista. E aí, você tem várias pessoas que acabaram morrendo, tentando atravessar o muro, pular o muro, fazer buraco, e faziam balões e tentavam escapar aí para o outro lado, e assim por diante, tá? Já falei bem detalhadamente sobre isso daí em um dos vídeos que eu passei para vocês, alguns viram, outros não, né? Segunda Guerra Mundial, depois passa para essa Guerra Fria, cortina de ferro, OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, né? Que é o início da Segunda Guerra Mundial, ela forma através desses dois tratados, o Tratado do Atlântico Norte, Estados Unidos com os países capitalistas. Se algum país socialista atacasse qualquer país capitalista, todos os países capitalistas iam contra aquele país socialista. E vice-versa, da mesma forma, foi o mesmo tratado, só que do lado socialista, que é o Pacto de Varsóvia, página 385. Apogeu e queda do socialismo. Então, o socialismo ele tem um auge. Em todo o processo que aconteceu, eles conseguiram tomar esses territórios dessa população através de algo muito sério em relação a isso, que foi a retirada dessa população que era dona da sua casa, ela passa a não ter mais como a sua casa como sendo sua, ela é do governo, tá? O território, eu tenho uma fazenda muito grande, a minha fazenda passa a não ser mais minha, ela é do governo. E existiram pessoas que foram contra, e essas pessoas eram mandadas para centros de concentrações de trabalho forçado. E elas trabalhavam, eram pessoas contra o governo, tá? Em todo momento no período aí do socialismo na Rússia, na União Soviética, na verdade, você tem um grupo de pessoas em que ficavam monitorando e vendo quem era contra o governo e pegavam essas pessoas e eram tidas como pessoas maquiavélicas contra o governo e levadas para poder serem trabalho forçado. Esse trabalho forçado fez com que a Rússia se sobressaísse cada vez mais também em relação à sua produtividade, principalmente de armas, né? Então, esses trabalhos forçados que eram feitos eram pessoas que não estavam recebendo nada e estavam trabalhando forçadamente para poder produzir mais, cada vez mais, e ter uma economia melhor ali na Rússia. Tá dando para entender a situação, gente? Tipo igual a escravidão que tinha lá no Egito? Tipo assim, colocava lá o povo para construir a cidade para eles, a economia e tudo mais? Assim, nesse intuito. Só que quem eram assim, pessoas comuns que pegavam e colocavam lá e iam trabalhar forçadamente porque iam contra o governo. Você tá falando mal do governo de quem? Vem cá, meu fiote. Vai lá trabalhar agora forçado pra você ver o que é um batalça. Tipo isso. Ah, não, tem um mendigo no meio da rua. Que isso? Não pode ter mendigo, né? Então vamos pegar o mendigo e colocar ele para trabalhar, porque a pessoa que tá à toa na rua, ela tem que ir trabalhar. É o certo, né? Vamos reconstituir essa pessoa de novo na sociedade. Coloca ela para trabalhar. Forçadamente, sem comer direito, sem ter condições de saneamento, de alimentação, de sobrevivência realmente correta, tá? Eles não estavam muito preocupados com isso, não. Só queriam saber de melhorar aí sua condição. Ah, só a Rússia fez isso, gente? Não, claro que não. Né? A Alemanha também fez isso. A Alemanha é capitalista? Sim. Então, tanto o sistema socialista como o capitalista teve, sim, problemas muito sérios entre eles, né? Dentro deles.
A Rússia, União Soviética, quando ele passa a ser socialista, você tem uma rápida modernização. Então, você tem contrapartidas. Você teve, sim, uma parte muito ruim e teve, sim, a parte muito boa do socialismo para essa população, tá? Então, você teve, sai de uma monarquia atrasada, passa para uma industrialização. Maior crescimento industrial do mundo, na época ali. Se tornou uma superpotência militar, tá? Economicamente também avançado, controle no Estado total. O Estado controlava tudo. Controlava onde você ia morar, o que você ia comer, o que ia ser produzido, o que ia ser produzido tanto na meio de produção de alimento, quanto de vestimenta, quanto de recursos naturais, o que ia ser retirado ou não, infraestrutura, agricultura, tudo coletiva. Todo mundo planta e todo mundo colhe, mas você tem o tanto que você pode colher. Tipo isso, tá? Então, é muito separadinho isso e organizado quem mandava em tudo. Era o... Gente do céu. Quem mandava em tudo era o governo. Oi, a voz foi embora. Abundância de recursos naturais tinha na Rússia. Você tem o desenvolvimento do setor metalúrgico e siderúrgico também, desenvolvendo aí. E você tem uma reforma agrária, no caso que eu falei, que coletivizou todas essas formas aí. Uma coisa interessante que tem são os soviets. Ai, gente, não sei falar esse nome. Guinharca. 387. Eu queria falar russo para poder falar esse nome para vocês. Existiam os kolkhozes, ou kolkhozes, tá? Cooperativas de produção agrícola. A renda da produção ela era distribuída aos trabalhadores e ao Estado, tá? Ele é uma forma diferente aí. Os kolkhozes eram grandes propriedades agrícolas, as quais a produção era coordenada pelo Estado e trabalhadores ganhavam um salário fixo. Ele é diferente de só a coletivização, tá? Em muitos casos, a coletivização se deu de uma forma forçada e violenta. Você tem a regulação sobre a produção, os subsídios, né? Controlando os preços e os gêneros agrícolas também que vão ser produzidos. Baixa produtividade agrícola foi um dos fatores que provocou o fim do socialismo. Então, você tinha pouca produtividade agrícola, eles não investiam em produção agrícola, a população morria de fome. Tipo isso. Mesmo após a abertura para o capitalismo, na década de 1990, o setor, né, permaneceu obsoleto, permaneceu precária essa situação aí da produção agrícola. Gente, 1990 foi o ano que eu nasci. Então, eu tenho 30 anos, assim, não tem tanto tempo assim, se a gente for pensar em relação de tudo que essa população já viveu aí, é muito pouco tempo, né? Do que tem a Guerra Fria, o fim da Guerra Fria para hoje em dia. Então, controle militar rígido sobre o território, influência sobre todo o bloco socialista, 4 décadas, né? A União Soviética competiu com os Estados Unidos em vários campos aí, principalmente nuclear, exército, em guerras, assim, conflitos diretos não aconteceu na Guerra Fria, mas você tem conflitos indiretos. Estados Unidos apoia de um lado e a União Soviética apoia de outro. Estados Unidos apoia Vietnã do Sul e a Rússia, né, a União Soviética apoia o Vietnã do Norte. Ou então Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista, tá? E tiveram vários conflitos ali, armados mesmo, um monte de gente morrer, de ser massacre, genocídio, realmente o trem mais louco teve ali nessas regiões, tá? Repressão e genocídio, padrão de vida, um custo significativo em relação a liberdades individuais. Então, você tinha um padrão de vida melhor, toda a população melhorou na sua qualidade de vida, mas você não tinha sua liberdade de expressão, você não podia assistir o que você quisesse, era barrado
as notícias internacionais eram barradas e colocadas o que realmente o governo queria. Você não podia escutar qualquer música que você quisesse, você tinha que escutar as músicas que eram deixadas pelo governo. Você não podia simplesmente sair na rua falando, esse governo é chato, faz isso assim, assado, errado. Não, se fizesse isso, você ia preso e ia ter que trabalhar no centro de concentração, tá bom? Isso no sistema socialista que a gente está vendo da Rússia. Não aconteceu só na Rússia dessa forma. O sistema capitalista também aconteceu nesse período dessa forma também. Aqui no Brasil, inclusive, tá bom? Época da ditadura militar aqui no Brasil, as pessoas que falassem mal do governo, que era militar, era assassinada, simplesmente não voltava para casa, né? Isso criança, adulto, mãe, professora ou professor e qualquer classe social, tá bom? Estado soviético, ele mantinha a população sob controle total o tempo inteiro. Stalin, ele perseguiu de maneira implacável todos os seus rivais e opositores. Isso daí eu já acabei de falar. Você tem defenderam a coexistência pacífica entre os Estados Unidos e o Bloco Socialista, ainda que abandonaram os altos investimentos militares e assim por diante. Você tem a relação da União Soviética com a China comunista de Mao Tse-tung também. Então, uma relação de ajuda, auxílio aos chineses, né? Tem a repressão a manifestações e liberdades, né, da Europa Oriental, principalmente aí você tem como a Polônia, Tchecoslováquia, Hungria também, em relação, eles faziam alguns manifestos e eram sempre massacrados pelo governo, tá, da União Soviética. Colapso soviético. Aí você entra no período do colapso soviético. O que acontece? A União Soviética investe muito, muito. Pega todo o seu lucro que tinha ali. Lembra que ela não tinha industrialização? Então você passa por algumas décadas aí, pouco tempo, na verdade, assim, acabou a Segunda Guerra Mundial e você tem que entrar num sistema de produção de armas gigantescos, tá? E uma luta armamentista, uma busca armamentista muito grande para poder ter uma construção de foguetes para chegar da Lua. Então, a Rússia consegue mandar o primeiro foguete a chegar na Lua, que é o Sputnik, que tinha um macaco lá dentro, né? Então, mandou primeiro e todo mundo pensou, a Rússia vai ganhar a questão da luta espacial, dessa disputa, não luta, disputa espacial, né, de chegar da Lua. Mas, na verdade, quem manda o primeiro ser humano é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele conseguiu manter. Como ele já estava produzindo armas antes, e tecnologias e tudo mais, ele conseguiu manter sua produção, aumentar sua produção, mas sem acabar com a população em si. Então, a população não era totalmente contra o sistema capitalista. Já o socialismo, não. Eles não tinham produção de nada, passaram a produzir muito, exorbitariamente, muito, muito mesmo, e tirou recursos da população. Então, a população fica a ver navios, e essa população passa a se revoltar contra esse sistema socialista. Tá bom? Falta de indústrias de bens de consumo, ou seja, roupas, eletrodomésticos, aviamentos, falta tudo. A população ficou sem ter como produzir roupas, sem ter como comer direito, sem ter remédios, porque tudo estava sendo investido para a produção de armas, tá bom? Ia chegar da Lua. Então, ideologia, ela passou a população a ser insatisfeita nessa situação, vários movimentos sociais contra. Outra coisa que promoveu isso, a queda da Rússia aí, a situação de Chernobyl. Então, você tem uma usina nuclear que explode e o governo não avisa ninguém, não dá remédio para ninguém e deixa a população morrer. Você deixa um monte de mulheres grávidas morrerem, você deixa um monte de nenenzinhos, mulheres abortarem seus filhos, deixa um monte de crianças morrerem, simplesmente porque eles não queriam assumir que tinha uma usina que tinha explodido e era a culpa deles. Eles tinham provocado isso de certa forma por tentar economizar, né? É catastrófico. E aí, na hora que você pensa nisso tudo, dá revolta na gente. Mas aconteceu. Então, essa população, essa revolta da população faz com que
vá contra esse sistema socialista, tá bom? Então, são vários fatores, vocês vão ter que lembrar. Luta armamentista fez com que formasse aí o fim da União Soviética, a União Soviética se implodisse. Implodisse como, gente? Você tem a União Soviética em que ela era muito, muito forte, só que internamente ela passou a ter problemas e ela mesmo se explodiu, tipo isso. Então, se chama implodir, que é internamente, não é de alguém de fora, mas ela própria, né? Reformas econômicas, que é muito importante, vocês têm que lembrar desses nomes, tanto para todas as provas, vestibular e tudo mais, que é a Glasnost e Perestroika. Na verdade, ao contrário, é Perestroika e Glasnost, página 390. E aí ele tem aí sobre a Perestroika. Eu não sei se fala desse jeito, eu acredito que não, tá, gente? Mas que significa reestruturação, que é a liberação gradual da economia, tá? Para essa população. E Glasnost, que significa transparência. É um governo que quer ser transparente, que quer falar realmente o que ele está fazendo, isso aconteceu depois, principalmente, da usina de Chernobyl ter explodido, porque a população passou a não acreditar naquele governo, certo? Então, eles passaram a colocar um movimento diferente para poder demonstrar, olha, nós estamos agora, seremos transparentes com vocês. Passaremos o que tem de realidade que está acontecendo aqui no nosso país, tá? Então, mas esses dois projetos, eles não conseguiram chegar ao objetivo principal deles, né, que é realmente essa transparência, que é realmente abrir essa liberação da economia. Eles não fizeram isso de forma efetiva, então a população passou a ter vários manifestos e a Rússia já não estava tão forte, ela não tinha apoio da população e já não tinha tanto poder econômico assim, né, que já tinha usado seus recursos ali como um todo, quase. E aí, em 1991, você tem aí Boris Yeltsin, que é o soviético, em reunião com o presidente da Ucrânia e de Belarus, declarou o fim da União Soviética, tá? Então, Boris Yeltsin, ele que realmente fez essa questão de acabar com o fim da União Soviética, declarar isso, tá? A independência de vários países aconteceu após a Guerra Fria, o fim da Guerra Fria, após a União Soviética, vários países se tornaram independentes. Você tem o Muro de Berlim, que foi derrubado, né? Então, o Muro de Berlim foi realmente muito catastrófico em relação à Alemanha em si. Hoje em dia, a Alemanha passa a ter dificuldades aí, ainda um pouco de preconceito, pouco mais tem em relação ao lado que era socialista e ao lado que sempre foi capitalista, tá? Ao lado que se tornou socialista, eles sofreram muito e ainda aceitam receber menos, trabalhar do lado capitalista recebendo menos. Então, se tornou problemas ali internos na Alemanha. Hoje em dia, claro que você tem uma mudança muito grande, melhoria na qualidade e muita coisa. Mas você tem um pouquinho ainda aquele negocinho, assim, internamente, pelo menos, de uma amiga minha que chegou a falar a respeito disso, né? Que ela era de lá. Então, o Muro de Berlim foi destruído totalmente, gente? Não, você tem uma parte que ficou aí como um museu a céu aberto, realmente. Então, são 1,3 quilômetros de extensão dessa parte e foram derrubados como um patrimônio, né? Mundial, como um museu a céu aberto, realmente, porque estava sendo degradado, deteriorado. E aí as pessoas várias pessoas dessa década aí de 1990, por aí, fizeram grafite, que eram artistas lá da Alemanha nesse período. Então, se tornou um museu realmente desse período, tá? Então, eles tentaram demonstrar uma forma de liberdade, um muro que servia para poder separar, segregar, se tornar uma expressão cultural, uma expressão de liberdade, que é o grafite. Então, é as duas coisas ao mesmo tempo. É um monumento histórico e um monumento em relação à liberdade de expressão ao grafite, que é uma arte, né?
Eu não vou aprofundar do Muro de Berlim, senão não dá tempo, tem 4 minutos só, tá, gente? Quem quiser, vai lá e assiste o vídeo, falei bastante coisas a respeito, de vários filmes diferentes que eu vi, de vários estudos a respeito do Muro de Berlim. Eu, pelo menos, gosto desse período, dessas coisas, acho legal. 394. Europa Oriental, após 1991. O que acontece nessa situação aí? Vários países se tornam independentes. Esses países que se tornam independentes da União Soviética, eles não têm uma economia forte, eles têm uma economia muito precária, certo? O que acontece? Quem vai comprar os terrenos e ser dono dos terrenos e das casas? Quem tem dinheiro, quem tem melhor qualidade de vida, né? A população mesmo que não tem condição, você vai passar a ter uma miséria muito grande. Então, não tem emprego para todo mundo, população realmente com situação muito crítica, não tem qualidade no estudo, não tem qualidade de saúde, nem nada do tipo, infraestrutura precária, tudo precário. Então, esses países, algumas pessoas têm aquela vontade de que se torne socialista de novo, porque a situação é um pouco melhor, tá? Para essa população muito carente, certo? Para a população que é de classe mais intermediária, algumas pessoas passaram a ficar muito mais ricas. Quem era classe média e tal, decaiu um pouco a situação, quem era pobre, virou tudo pobre marré. Tipo isso. E essa população, algumas pessoas têm aquela nostalgia, aquele sentimento, aquela lembrança de um período melhor, né? Então, é nisso daí. São mais os idosos que têm isso e fala, né? Conta as histórias. Então, esse regime socialista aí, uma infraestrutura e serviços públicos de qualidade que eles davam, né? Para toda a população. Uma pessoa rica ia colocar na mesma escola de uma pessoa pobre. Era todo mundo numa classe social só. Não tinha rico e pobre no sistema socialista, né? E aí você tem a Rússia hoje em dia. A Rússia mesmo. Você tem hoje em dia que uma crise econômica da Rússia, após o socialista, ela afetou profundamente a qualidade de vida da população. Teve caos econômico, aumento na taxa de mortalidade, os habitantes, eles diminuíram a quantidade de habitantes, né? A moeda russa teve uma desvalorização, o desemprego aumentou, e a Rússia vem aumentando e melhorando a sua colocação aí em ranking mundial mesmo. Então, Vladimir Putin, que é o presidente, né? Ele foi eleito no seu mandato em 2000, ele teve um rápido crescimento, depois ele sai e depois volta novamente aí para o governo, tá? Você tem petróleo, gás natural. Em 2006, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul formam o BRICS, que é um bloco econômico muito forte. Tem participou aí da Organização Mundial do Comércio, a Rússia passou a fazer parte economicamente e na estrutura no mundo inteiro em relação a falar o que queria e ter sua opinião em cenário mundial, tá? Marcado aí. Déficit previdenciário, população envelhecida, você tem vários problemas aí que tem agravado no mundo inteiro, a Rússia também passa por isso, tá? Gastos no setor militar, ele teve vários problemas aí. A taxa de mortalidade supera a taxa de natalidade, a oferta de mão de obra, ela diminuiu, certo? Atividade agrária na Rússia, nós temos solo bastante fértil, sudoeste, que você tem sobretudo como a soja, tem produtos de cereais como aveia, trigo, cevada, além da batata, beterraba, girassol, países que importavam mais alimentos do que conseguiam exportar, eles importavam mais do que conseguiam exportar até 2017, tá? É muito recente isso, esses dados até, né? Ele não consegue produzir o tanto necessário de alimento, por quê? Porque falta lugar para produzir até, né? Em questão, você precisa de uma infraestrutura muito grande para produzir, certo? Que é muito gelado, é muito frio, o clima não é tão favorável em toda a parte da Rússia, então eles acabam precisando importar muita coisa. E para poder ter essa produção, você precisa ter uma qualidade ali
de investimento. Gente, está acabando, falta muito,